Ela está presente em todos os lugares. Você pode estar caminhando, dirigindo ou até mesmo na sua casa. Não importa. A propaganda é presença constante na vida das pessoas. As marcas entendem isso e sempre investem muito para persuadir você. Só no ano passado, o investimento publicitário movimentou 134 bilhões de reais. E com tantas cifras envolvidas, é natural que existam profissionais capacitados que pensem essas estratégias de conhecimento, como é o caso do Alex Sneng. Alex, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Obrigado você, Wagner. Tentamos algumas vezes, mas as agendas são complexas, não é mesmo? Elas têm vida própria. Elas têm vida própria, mas agora deu certo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco da tua trajetória profissional, partindo inclusive do momento em que a gente sempre sonha o que a gente vai fazer da vida. Certo. Eu ouvi dizer que naquela história de que todo mundo quando é criança, quero ser professora, né? As meninas principalmente, os meninos, quero ser bombeiro, quero ser aquelas coisas das altas aventuras. Você queria ser piloto de avião? Queria. Não só queria ser piloto de avião, como na época eu mandei um formulário lá para a Lufthansa em Bremen, e voltou uma brochura dizendo o seguinte, olha, você tem que se matricular ao fazer 16 anos e tal, nananã. E eu comecei mesmo a voar planador, comecei a tirar brevet, essas coisas todas, mas confesso que eu tinha um coração dividido. Só eu, né? Só eu, ninguém nessa idade quer ser ou bombeiro, ou pediatra, ou veterinário, ou astronauta. São as coisas mais... São os trecos absolutamente desconexos e tal. Mas a minha família era uma família de publicitários. Então, eu pesei duas coisas. Uma questão, confesso que a questão do sábado pegou, porque eu falei, bom, se eu voar numa companhia aérea, essa vai ser uma discussão muito difícil, né, da gente endereçar. E aquilo, você é adventista do sétimo dia, adventista, então no sábado você não trabalha. Exatamente, né? Desde criança e tal, a gente tem a questão da guarda do sábado e tal. Então, isso foi uma questão que me pegou. E a segunda, que é o seguinte, meu pai, que é diretor de criação, era um diretor de arte, ele ensaiava a apresentação de campanha para mim e para minha mãe no quarto. A gente na cama e ele lá, então aquele negócio todo, eu comecei a achar isso legal. E falei, quer saber? Eu acho que eu vou ser publicitário também. Deixa eu partir para isso aí. Partir para isso aí. Você tem um tio fotógrafo, né, da Ford. Isso. Você tem um primo também, diretor de arte. É realmente a família toda envolvida nesse meio. Enveredou para isso, né? Então, Natal em casa era até estranho. A gente não podia falar de alguns assuntos, né? Não dá para o cara da Ford, que fotografa para a Ford, falar comigo que atendia Volkswagen ou com meu pai que atendia FIA. Então, era um silêncio desgramado. Fidelidade com o cliente. Com o cliente, sigiloso, isso. não pode falar e não sei o que, então era engraçado. Você começava a contar a história e falava, não, peraí, essa aqui você não pode saber e tal, né? Mas, por outro lado, a gente sempre se divertiu muito discutindo as práticas do ofício, né? Que é um ofício muito gostoso, é uma profissão muito legal, é absolutamente cheia de novidade, né? Você acorda de manhã falando de pneu, na hora do almoço está falando de iogurte e à noite de absorvente. Né? Então, ela é eclética para chuchu e exercita muito a cabeça, é muito legal. Já que você está falando, inclusive, desse processo com grandes marcas, tem algumas aqui, grandes marcas que você já trabalhou. Brastemp, Sempre Toshiba, Honda, Claro, a Telefônica. Isso. Como é que é lidar com essas grandes marcas, cuidar de campanhas para essas grandes marcas? Que aprendizado que vem para o profissional e também que acaba a gente pode levar para o pessoal? São aprendizados que você tem para o resto da vida, na minha opinião. Primeiro porque as marcas, seja da Honda, da Telefônica, da Unilever, da Claro e tal, são administradas por outras pessoas. Né? E a natureza, a essência da propaganda ou da área de comunicação é relacionar-se com pessoas e levar comunicação para outras pessoas. Então, nós estamos, na verdade, num grande celeiro cheio de gente, né? E as marcas acabam expressando a vontade das pessoas que as administram. E o que é legal a gente trabalhar com um monte de marcas é que você vai desenvolvendo conhecimentos interessantes. Então, hoje eu olho para uma mulher de cabelo comprido e falo, teu cabelo é misto, né, meu?
Ela, ai, como é que você sabe? Ah, porque é o seguinte, toda mulher de cabelo comprido, a raiz é oleosa e a ponta está seca. Aprendi na Unilever. Né? Você começa a dominar assuntos que naturalmente você não dominaria. Isso é muito rico. Eu sei que você participou de um projeto em Chicago, nos Estados Unidos, um projeto da Motorola. E essa experiência internacional teve uma contribuição especial para o teu crescimento como profissional, né? Teve. Descobri que tem gente em todo lugar do mundo é a primeira coisa. E que elas precisam das mesmas coisas, só muda a língua, né? Quando o projeto de Motorola foi desenvolvimento de celulares lá, de lançamento de celulares, que na verdade, se você olhar esse mercado atualmente, caiu dramaticamente o investimento em venda de aparelho celular. Cresceu o investimento em operadoras, né? Que no final das contas fazem promoção para você ter um celular comprando o plano delas. Mas conviver com pessoas internacionalmente, no caso lá foi Estados Unidos, Chicago, uma cidade maravilhosa, você começa a conviver com outras culturas, inclusive organizacionais, né? E você tem que rever determinados comportamentos que você tem. O brasileiro tende a ser uma pessoa muito extrovertida, a gente já sai dando abraço, beijinho, não sei o que e tal. É um povo caloroso. Assim. É um povo caloroso naturalmente, assim como o latino, né? O argentino é assim, os italianos são assim e tal. Agora, lá não é assim, quer dizer, as reuniões têm as suas dinâmicas, os seus rituais e tudo mais, né? O americano é um cara muito, muito, muito específico, pragmático e tal. Não dá para ficar com muito lá, lelé, lili, lá. Você tem que ir direto ao ponto. Então, é importante a gente entender isso e entender que também no Brasil, e por que eu estou falando isso? No contexto de trabalhar com comunicação, né? O Brasil são vários Brasis também. Né? Características comportamentais do Nordeste tendem a ser diferentes daqui do Sudeste e a turma imigrante do Sul, que está cheio de italiano e alemão, tende a ser diferente também. Na hora de conversar com essas pessoas, ainda mais com a difusão de muitos meios de comunicação, você tem que ser cada vez mais dirigido, né? E ajustar a sua linguagem de acordo com a percepção e com as características culturais de quem está falando. Falando sobre comunicação, especificamente sobre publicidade e propaganda, eu acho que às vezes existe um mal-entendido muito grande sobre a profissão. O público, de um modo geral, pode pensar, o publicitário é aquele que fica fazendo o possível para me oferecer aquilo que eu nem preciso, né? Enquanto o jornalista é aquele cara que me informa, o cara do entretenimento, de um modo geral, é aquele que vai me dar um refresco do meu dia a dia e eu vou curtir aquele entretenimento proporcionado. E o publicitário é aquele que fica me oferecendo o que eu nem posso pagar. Mas existe uma função social da publicidade também, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a função da comunicação é chegar para o consumidor e apresentar determinados produtos para que ele os consuma, tá certo? E a nossa função também, ao construir marcas, é que o produto que ele consuma, né? Eu vou querer um jeans. A ideia é que o meu jeans custe mais caro do que o jeans do meu concorrente e eu, como publicitário, vou tentar convencer você que usar aquela marca vai fazer você uma pessoa melhor. Que coisa nefasta, que coisa horrível, vocês deviam ir tudo em cana e tal. Bom ponto. Por outro lado, o que se gera de emprego num modelo econômico, né, capitalista, onde as empresas precisam ter lucro, porque elas precisam pagar salários, elas precisam pagar impostos, elas precisam sobreviver, elas precisam crescer e tudo mais, o consumidor é quem faz isso. E quais são as fronteiras dessa história? Eu acho que o mercado publicitário evoluiu muito quando ele instituiu o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, porque nós tínhamos muito problema de propaganda enganosa, que era prometer a você algo que o produto jamais entregaria. Isso não existe mais. O CONAR é seríssimo, o mercado está super regulamentado, né? Você não verá mais mentira em comunicação como tinha muito na década de 70, na década de 80, era brabo o negócio, você era enganado, né? Isso não acontece mais. Agora, a gente pode também entrar numa discussão secundária não, que é a primária, que é o consumerismo, né? Afinal de contas, o que a gente acha que é importante para sobreviver e tal? Precisa mesmo ter o carro daquela marca lá, né? Precisa, sabe por quê? Porque você quer ter o carro mais legal do que o teu carro do teu vizinho. Essa é a realidade, essa é a regra do consumo. As pessoas vivem de comparar-se com as próximas. Você estava falando no início aqui, né, da tua relação com a religião e a tua escolha profissional.
Como é ser cristão, ser adventista do sétimo dia e ser publicitário? Em algum momento você encontra conflito com essas duas áreas? Acho que sim. Houve momentos em que eu tive alguns conflitos e Deus sempre senti Deus me ajudando, obviamente, a resolvê-los e tal. Teve vezes que eu errei e depois percebi que eu não deveria ter errado. Teve dia que eu trabalhei no sábado, que é um dia importante para nós adventistas do sétimo dia, é um conceito que a gente leva muito a sério. E depois eu percebi que não precisaria ter sido feito o que eu podia ter feito no sábado, podia ter feito no domingo e tal. Então foi um processo de maturidade profissional. O divisor total de águas disso, e eu sou grato a ele não sabe disso, mas eu sou grato a ele. Quando eu fui para a DM9, eu conheci o Nizam Guanais, que é um papa da comunicação e tal. E eu falei, Nizam, eu venho para cá, mas deixa eu dizer uma coisa, eu sou adventista e nós levamos muito a sério a questão da guarda do sábado e tal. Tudo bem para você? Ele falou, tudo bem, não tem problema, você não vai trabalhar sábado. No dia seguinte que eu fui trabalhar, ele fez uma reunião, a DM9 estava passando por uma reestruturação, ele falou, seguinte, galera, né? O jeitão publicitário de falar. É sempre um show e tal. Vai ter que todo mundo aqui trabalhar de Natal, vai trabalhar na Páscoa, vai trabalhar de domingo, vai trabalhar de sábado. Nessa hora minha perna virou uma gelatina, porque eu tinha acabado de ser contratado. Ele falou, menos aquele alemão ali que falou comigo, ó, ele não trabalha de sábado. Ou seja, houve um profundo respeito a algo que eu coloquei de uma forma absolutamente tranquila. Né? Por outro lado, eu tenho que respeitar as crenças que ele tem. E outro tipo de conflito que pode acontecer é que muitas vezes você vai trabalhar com produtos, né, que você não acredita. Você não acredita, né? Existe toda uma indústria de álcool por aí, cervejeira e etc. E vai chegar um momento que a empresa que você trabalha, da qual você não é dono, vai ter uma conta de bebida alcoólica. Esse é um momento... Há períodos na sua carreira que você pode escolher e dizer assim, eu não quero atender, e já fiz isso. E há períodos na sua carreira que você está num nível de gestão de uma empresa que não dá para você dizer assim, não, essa eu não vou olhar. Então você tem que fazer nesses momentos as pazes com o seu espírito. Né? Haverá momentos em que você vai conseguir administrar melhor os conflitos e haverá momentos em que os conflitos vão estar sendo colocados na sua frente e decisões importantes vão ter que acontecer. Ou você administra isso ou você vai embora. Pode, houve vezes que eu também já neguei propostas de trabalho, porque ia atender uma conta específica, eu não quis ir, falei, olha, Deus, eu não vou e tal, falei para as pessoas que por questões pessoais eu não ia, todos sempre foram muito compreensivos comigo. Né? O mais importante, na minha opinião, é você ser convicto com amor. Porque nós estamos num mundo muito dividido por nós e eles, né? Nós somos os donos da verdade, eles não. Nós somos de tal partido e eles são do outro. Aí, ao invés da convicção com amor, é a convicção com ódio. Com ódio, né? Que divide as pessoas. Né? Jesus nunca foi um cara de dividir, sempre foi um cara de somar. E eu acho que a gente tem que ter esse tipo de papel. Alex, muito legal conversar com você. Muito obrigado mesmo. Espero que você volte mais vezes, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda. Você é bom de papo. Opa, obrigado. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado. Privilégio, sucesso para você. Parabéns pelo programa, parabéns para toda a equipe. Foi uma honra.